Bem-vindos a mais uma edição das Conversas Vadias. Hoje temos connosco Jorge Tavares da Silva, professor da Universidade da Beira Interior e especialista em assuntos chineses. É doutorado em Relações Internacionais, no domínio específico da política internacional e resolução de conflitos. É membro fundador do Observatório da China e do Centro de Estudos de Investigação de Segurança e Defesa de Trás-os-Montes e Alto Douro. É autor e coautor de artigos e livros em torno da política chinesa e é um dos melhores especialistas que podíamos ter nestas conversas vadias para nos falar sobre o momento atual e a China, que de repente se afirma como um grande ator internacional, surge com uma nova vitalidade e uma nova força. E surge num momento em que enfrentamos um conflito em território europeu, no continente europeu. Jogando também aqui um papel diplomático importante e interessante de seguirmos. Mas tudo isto contrasta também com aquela China e aquele Partido Comunista Chinês que saiu do último congresso do Partido Comunista Chinês, em que Xi Jinping se torna o líder absoluto e o Partido Comunista Chinês torna-se um pouco mais agressivo, tanto nas suas políticas internas de segurança, como na própria política, naquilo que tem a ver com a própria política externa. Nas últimas semanas assistimos a um verdadeiro desfilar de líderes europeus pela China, e não só, dando a sensação de uma certa peregrinação a Pequim, sobre a qual gostaríamos de ter aqui algumas leituras. Professor, quer-nos falar um pouco de tudo isto? Sim. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Tenho muito gosto de participar nestas conversas vadias, exatamente num sentido informal e um sentido também de alguma pedagogia para mostrar um pouco, ou tentar mostrar um pouco que China é esta que nós temos hoje em termos globais, que é de facto um ator, e se calhar começo por aqui, é um ator incontornável nas relações internacionais, é um ator que em muitos sentidos passou grande parte do século XX em que o Ocidente quase não contava com a China, podemos quase dizer assim, no sentido que não participava nas grandes questões, sobretudo as grandes questões da organização internacional, e que passava um pouco à margem, era um país de alguma forma escondido, que, fruto do seu crescimento, a sua abertura em primeiro lugar por o líder, sobretudo pós-Mao, o líder Deng Xiaoping, a partir desse período de 78, anos 80 e muito nos anos 90, onde começa um grande crescimento, uma grande deslocalização de empresas europeias para a China, e nós começamos a ter um ator, enfim, com muito poder, evidentemente num primeiro momento, numa lógica muito comercial, e portanto, fruto desse crescimento, também era por orientação do próprio líder Deng Xiaoping, ele advertiu muitas vezes para que a China tivesse uma postura branda, uma postura de low profile, para não levantar, aliás a expressão é mesmo esta, não levantar muito a cabeça e portanto permanecer na sua rota de crescimento, mas sem agitar muito as águas internacionais, vamos dizer assim, e assim se manteve por as lideranças seguintes, Jiang Zemin, Hu Jintao, foi de uma certa forma, manteve-se de alguma forma discreto. Ora, com Xi Jinping as coisas começaram a mudar muito, a China muito nacionalista, há um contexto muito nacionalista interno, que eu acho que em muitos sentidos torna-se um bocadinho perigoso também, e começou a ganhar uma maior assertividade, o que eu notei sobretudo de diferente nesta liderança recente de Deng Xiaoping, é na forma como não se limita muitas vezes a criticar e muitas vezes a confrontar a outra parte. Ou seja, muitas vezes era criticado no passado, isso sempre aconteceu. Estou-me a lembrar da política externa americana, que muitas vezes era muito crítica em relação, sobretudo usando os direitos humanos, era muito crítica em relação à China, e a China, de alguma forma, mantinha-se num certo silêncio. Hoje não é assim. Responde à letra, responde com uma mesma força que muitas vezes é criticada, e isso cria, em muitos sentidos,
uma tensão internacional, que é aquilo que nós temos hoje, uma tensão grande entre, sobretudo, e aqui é que somos claros, entre os Estados Unidos e a China, onde a União Europeia, naturalmente, também depois tem aqui um papel, de alguma forma vai gerindo esta colisão entre estas duas grandes potências, mas é isso que nós temos, de alguma forma estamos a assistir. Este último congresso do Partido Comunista Chinês teve algo de novo, que foi a consolidação deste líder Xi Jinping, que é o líder da China, e que Deng Xiaoping também advertia isso, ou melhor, aqui não foi só uma advertência, foi uma limitação do ponto de vista legal. As lideranças chinesas mantinham-se por 10 anos, e, portanto havia um limite de mandatos. Ora, o último congresso do Partido Comunista Chinês, de facto, deu uma continuidade, portanto, foi a confirmação desta continuidade, já está para lá dos 10 anos, não sabemos muito bem até quando é que vai ficar este líder no poder, e, portanto, também trazemos aqui uma liderança não só, é uma liderança forte, não é? Uma liderança não só nesta lógica de nacionalismo, de recuperação de uma certa doutrina marxista que está a ser cultivada no país, também um certo culto da personalidade e agora também uma liderança forte, ou seja, aquelas velhas lideranças fortes que retomam, há quem compare exatamente com Mao esta liderança de Xi Jinping, assertiva, muito direta e muito forte do ponto de vista internacional, o que cria também nesse sentido tensões. Já agora, um acrescento é que esta nova geração de líderes, que no fundo o Xi Jinping se rodeou, e estou a falar aqui essencialmente do Comitê Permanente do Politburo, que é a cúpula do poder na China, é tudo por líderes leais, ou seja, nós no passado tínhamos lideranças que se dividiam um bocadinho, não eram tão homogéneas, hoje são homogéneas. Portanto, este congresso do Partido Comunista, agora no final, agora tivemos a confirmação da Assembleia Nacional Popular em março, mas tínhamos tido o congresso em outubro. E, de facto, nós passámos a ter uma cúpula de poder toda alinhada com Xi Jinping. Portanto, não há propriamente opositores dentro do próprio partido, que também mostra a natureza desta nova liderança. Sim, e este robustecer da afirmação da China nas suas relações internacionais e uma atitude mais acutilante notou-se agora com estes recentes exercícios. Macron saiu da China, imediatamente iniciaram exercícios no Mar do Sul. E ontem Josep Borrell surge a incentivar os diferentes países da União Europeia a terem embarcações no Mar do Sul. Esta tensão é uma tensão que não vai ter nenhum resultado mais severo, ou estamos a correr sérios riscos, na sua opinião, de vermos eclodir um conflito, porque sabemos bem do posicionamento dos Estados Unidos face à situação de Taiwan e face à situação em todo o Mar da China e naquela zona para a qual transferiu o seu grande interesse internacional. Hoje os Estados Unidos não têm os mesmos interesses que tinham há 10, 20, 30 anos atrás e transferiram todo o seu interesse geopolítico para aquela região, para a Ásia e Pacífico. Podemos estar na iminência do eclodir de um outro conflito na região? Podemos. Eu vou, não querendo, porque uma parte da pergunta anterior acabei por não falar muito, foi a questão, aliás fez referência exatamente a isso, à questão da peregrinação do ponto de vista das lideranças europeias, essencialmente europeias aqui neste caso, em relação à China, porque de facto como ator relevante do ponto de vista internacional, faz com que muitos países europeus de facto tenham muitos interesses económicos, e estamos a falar essencialmente disto, muitos interesses económicos na China. E, portanto, há aqui uma diplomacia, sobretudo a Alemanha e da França, vamos ser claros, são dois países que eu falo, e aqui até falo mais particularmente da Alemanha, que usando as economias emergentes durante alguns anos, nomeadamente o petróleo da Rússia e depois também a exportação, sobretudo o setor automóvel, que é aquele mais flagrante do ponto de vista da grande máquina industrial alemã com a China, e portanto usavam um bocadinho estas economias emergentes para fazer no fundo, essas dinâmicas económicas e comerciais, e, portanto, muitas vezes não se preocupando com mais questões do ponto de vista, se calhar, de segurança. E, portanto, o mundo acaba por, também aqui a Europa em particular, acaba por também, de alguma forma, hoje refletir um bocadinho essa visão
meramente mercantil, sem preocupar-se muito com as questões de política e das questões de segurança. E, portanto, se calhar a crise que nós estamos a ter agora também é um pouco isso, porque esses países cresceram e tornaram-se mais fortes desse ponto de vista militar. A França também, naturalmente, e estas últimas visitas refletem muito isso, a necessidade do mercado chinês, e, portanto, do ponto de vista comercial. O Sr. Macron fez exatamente esse processo e, portanto, fez uma visita também, em muitos sentidos, precisando muito da China para recuperar a sua economia, numa rota de crescimento, e também usando alguns setores estratégicos importantes, nomeadamente na aviação, e, portanto, foram todos, essencialmente, esses domínios, e fez vários contratos e vários tratados, no fundo, com a China, em termos gerais, e, portanto, é muito essa necessidade da China, ainda que a União Europeia vá num sentido, muitas vezes, político mais crítico, mas ao lado comercial, que há uma certa dependência da China na revitalização das economias. Depois podemos voltar mais tarde a esta questão, se for necessário, mas não queria deixar de dizer isto em relação à questão anterior, porque acabei por me esquecer deste ponto. Relativamente agora à segunda questão, do ponto de vista vamos dizer assim, da inevitabilidade de um conflito armado, isto olhando por um prisma mais realista de interpretação das relações internacionais, nós não podemos, de facto, tirar de cima da mesa a possibilidade de uma confrontação militar. Enfim, infelizmente não a podemos eliminar, queremos acreditar que ela não venha a acontecer, mas há um conjunto de tensões internacionais que se começam a agudizar, e aqui falo claramente da tensão entre os Estados Unidos e a China, que é aquela que é mais flagrante, e, portanto, que acabam por arrastar um conjunto de outros países na Ásia, que vão muito no sentido também de se alinharem com os Estados Unidos, exatamente numa tentativa de limitar, vamos dizer assim, as ações por parte da China. Isto aconteceu muito, eu acho que aqui também é importante nós dizermos isto, quando os Estados Unidos, de alguma forma, se viraram muito para o Médio Oriente, tiveram questões essencialmente com o Iraque, com a questão do Afeganistão, a questão da segurança do ponto de vista americano e, portanto, a questão daquilo que nós chamamos o terrorismo, não é? Toda essa dinâmica, ou da guerra contra o terrorismo, como foi chamado, e, portanto, esses anos de envolvimento dos Estados Unidos para esse cenário deixou, em muitos sentidos, a própria Ásia um bocadinho com menos atenção. E quando a senhora Hillary Clinton, ela fala exatamente da Ásia deve ser o pivô, e, portanto, temos de voltar à Ásia, a China, nesses anos, enfim, que ficou um bocadinho mais liberta, acabou por ter uma postura um bocadinho expansionista, e eu acho que não é exagerado dizer isto, sobretudo no Mar do Sul da China, que foi ocupando ilhas que em muitos casos não eram ilhas, eram rochedos, e, portanto, depois a lei internacional é clara em relação a isto, e, portanto, de rochedos fizeram ilhas e foram ocupando ilhas que eram reclamadas por vários países. Estou-me a lembrar aqui, por exemplo, das ilhas Scarborough, que pertencem às Filipinas e que foram tomadas pela China, e que depois foi condenada no Tribunal da Haia, no Tribunal Arbitral, e que a própria China não saiu, independentemente dessa condenação. Portanto, quando a China diz que respeita ao direito internacional, depende, não é, dos casos que estamos a falar. Este caso não respeitou, e, portanto, não saiu dessas ilhas que são reclamadas também pelas Filipinas, e, portanto, isso foi criando uma tensão. E são territórios que também, peço desculpa de estar a interromper, mas são territórios que também servem de base para posicionamentos militares neste momento, não é assim? Claro, dessa lógica, vamos dizer, de ilhas, enfim, que são ocupadas, porque a China alega direitos históricos. Portanto, isto é muito frágil do ponto de vista, se formos olhar para a história, mesmo Taiwan, do ponto de vista histórico, nós temos alguma dificuldade depois, se entrarmos por este prisma de análise, nós temos dificuldade em dizer que aqueles territórios são efetivamente chineses, e, portanto, porque há ali momentos, depende do momento, depende, enfim, de um conjunto de fatores que nós depois acabamos por entrar numa interpretação um bocado ambígua, um bocado difícil, e, portanto, não é isto que está em causa. O que está em causa é na verdade, uma tentativa de ocupação deste espaço, que é um espaço que a China tem hoje muito presente, que é um espaço que precisa de se defender, do ponto de vista costeiro, porque se nós olharmos bem para o posicionamento, e aqui mais uma vez, vamos ser claros também, mais uma vez é a tal confrontação com os Estados Unidos. Se nós olharmos um bocadinho para o mapa, e às vezes os mapas também ajudam nestas coisas, se nós virmos o posicionamento dos Estados Unidos ao longo da costa chinesa, ele de facto vem desde lá de cima do Japão até cá abaixo, até à Índia, se quisermos, em muitos sentidos, mas pronto, o Sudeste Asiático e todos esses territórios, os Estados Unidos têm aí várias posições privilegiadas, depois inclusivamente na Coreia do Sul, depois temos na Malásia, depois sobretudo nas Filipinas agora também. Portanto, há um conjunto de países onde os Estados Unidos têm uma presença militar forte
e isso deixa, naturalmente, os chineses preocupados, porque precisam de preservar o acesso aos recursos naturais, o petróleo particularmente, e, portanto, ter um acesso relativamente livre de navegação exatamente nas suas águas, e os Estados Unidos continuam a reclamar como águas internacionais aquilo que a China diz como águas suas. Portanto, isto é o primeiro dos grandes conflitos, onde entra também depois a questão de Taiwan aqui envolvida, e, portanto, é esta a grande tensão que existe entre os dois países e que leva a que a China tente, no fundo, tomar conta destas ilhas para proteger exatamente o seu território. Além dos recursos, não é? Porque alguns destas ilhas têm também recursos naturais. Mas eu acho que é mais por uma questão de defesa, por uma questão geopolítica, que interessa, no fundo, assegurar a presença chinesa nestes pequenos territórios, de forma a ter um controle uma maior segurança das suas próprias águas. Para tudo isto, naturalmente, isso nós vimos também os Estados Unidos nos últimos anos, até podia falar nos últimos meses, desde sobretudo depois do conflito na Ucrânia, têm reforçado muito a sua presença na região. Nós vimos até no caso das Filipinas, que tinham 5 bases, passaram para 9 rotativas, mas 5 bases nas Filipinas. Portanto, as Filipinas também estão, no fundo, a facilitar a política americana neste ponto de vista de segurança. Depois, a própria Coreia do Sul, o próprio Japão, a Austrália muito reforçada do ponto de vista militar. Isto também há aqui o efeito Ucrânia, não é? Há aqui o efeito Ucrânia, porque há uma interpretação, enfim, paralela, no sentido de dizer que, bom, se isto aconteceu na Europa, a Rússia fez isto à Ucrânia, a China pode fazer isto exatamente a um dos seus vizinhos, e, portanto, nós temos que reforçar para nos assegurarmos exatamente uma possibilidade da China ter uma ação parecida. Portanto, os primeiros grandes preocupados com o crescimento e a expansão, o crescimento, por um lado, também militar, mas a expansão da própria China, são exatamente os parceiros regionais, e, portanto, a Coreia do Sul, o Japão, depois também mais ali a Austrália, as Filipinas, o próprio Vietnã, muito preocupado com a expansão chinesa, e a Índia, não é? A Índia um bocadinho ao lado, mas também a Índia muito preocupada com esta grande afirmação militar poderosa da China que vai preocupando. Tudo isto, estas tensões todas, podem, não podemos deixar de salientar isso, podem naturalmente levar a um conflito, eu tenho dito muitas vezes, e aqui até falo da questão de Taiwan como aquela que é mais provável, ou que seria mais provável, atenção, temos de ser reservados na linguagem, porque a China não interessa o conflito, apesar de tudo, não é? Também é importante dizer isso. Quererá resolver as questões do ponto de vista pacífico, mas chegando ao ponto em que não poderá resolver de forma pacífica, nomeadamente esta questão de Taiwan, poderá usar a força, e não sabemos se o poderá usar nesta liderança tão forte como é agora a liderança de Xi Jinping. Sim, até porque há quem avance que esta é uma forma de afirmação, e é claro, isso é evidente para todos, uma forma de afirmação desta liderança que, sendo rodeada de leais amigos ou aliados, também tem algumas dificuldades, porque há também quem fale de uma certa disputa entre os príncipes e herdeiros do Partido Comunista Chinês, entre os filhos dos primeiros líderes, e nesta disputa, Xi Jinping tem, de facto, que mostrar força e capacidade de afirmação. E essa capacidade de afirmação e de força e de controle dos territórios mostrou-se em Hong Kong com a aprovação e entrada em vigor da Lei de Segurança Nacional, que foi uma lei draconiana que pôs termo às manifestações que se vinham a realizar em Hong Kong, pedindo liberdade e democracia. E esta lei agora é ampliada na sua aplicação a Macau. Macau está a passar por um processo também de adoção desta lei e de aplicação desta lei no seu território. Ora, o conceito de um país, dois sistemas parece estar definitivamente colocado em causa. Gostava de o ouvir sobre isto. E, por outro lado, as declarações conjuntas sino-britânica e sino-portuguesa, primeiro a sino-britânica já está de longe ultrapassada e a sino-portuguesa está a caminho de se ver completamente ultrapassada. Gostava de o ouvir um pouco a falar sobre estas questões. Muito bem. Quando foi criado o modelo Um País, Dois Sistemas, ele na verdade vem num contexto, temos que perceber o contexto histórico, de dois territórios que iriam passar novamente para a China, territórios reclamados, na verdade são três, não é? São três, neste caso poderemos dizer Hong Kong, Macau e depois Taiwan, podemos juntar os três,
E, portanto, era preciso, enfim, dizer às populações que estavam quer em Hong Kong, quer em Macau, para não se preocuparem. Esta é a essência. Para não se preocuparem, porque transitando para a soberania, o território transitando para a soberania da China, ficaria salvaguardado um modelo, quer de um lado, quer do outro, e, portanto, não seriam obrigados a, vamos dizer claramente isto, não seriam obrigados a ter um sistema comunista autoritário dentro desses territórios. Isto era uma maneira, de alguma forma, de atenuar um possível contentamento dos dois lados e também, simultaneamente, o que é muito engraçado, é uma mensagem para aquilo que eles chamam patriotas de Taiwan, que estão a ver, vou dizer assim de maneira muito informal, estão a ver, nós temos aqui um modelo político muito interessante em que vocês não precisam de se preocupar e, portanto, nós deixamos que as populações tenham um sistema político diferente da China continental e, portanto, não vão ter absolutamente problemas nenhuns. Ora bem, e de facto nós, quando, e eu estou-me a lembrar, enfim, daqueles primeiros anos pós-transição da soberania dos territórios, na verdade havia um grau elevadíssimo de liberdades individuais. Eu lembro perfeitamente de ver literatura livre em Hong Kong, todos os livros, enfim, eu que sou uma pessoa que gosto da temática da China, encontrei em Hong Kong toda a literatura que gostava sobre a China, de maneira, não tinha qualquer limitação naqueles anos pós, efetivamente, transição de soberania. E, portanto, havia ali liberdade e também liberdade, diga-se, e aqui é preciso diferenciar Hong Kong de Macau. Hong Kong tem uma natureza, tem até que lhes costumo chamar um bocadinho um habitat político diferente do que tem Macau, tem partidos políticos, tem associações de uma maneira muito mais alargada e, portanto, grupos, é que nós chamamos os grupos da sociedade civil muito mais ativos e, portanto, eles desenvolveram-se muito desses anos, sobretudo anos depois de 2000, e, portanto, ficaram ali numas dinâmicas, enfim, sociais, que, em muitos sentidos, também é verdade isto, foram reclamando um bocadinho mais de autonomia política e foi exatamente essa natureza que o território se revestiu durante esse ano. Ainda assim, vamos ser claros, e aqui em relação a Hong Kong, o território nunca foi, ou nunca viveu, efetivamente, uma democracia liberal. Primeiro porque foi colonizado, não é? Até 97 foi colonizado, a transição de Macau em 99, até 1997 foi sempre colonizado, e, portanto, quem escolhia o governador de de Hong Kong, era exatamente Londres, e, portanto, era por aí, e depois foi o chefe do executivo, na fase posterior, era nomeado por Pequim. E aqui foi um dos problemas que em Hong Kong, lá está, tem esta natureza mais livre, se quisermos, este habitat político mais livre no território, foi reclamando mais autonomia política e, portanto, começaram a reclamar que deveriam ter um diretor executivo, não é? Uma liderança em Hong Kong que fosse efetivamente escolhida pelos locais e que não fosse por indicação de Pequim. E, portanto, isto foi criando alguns dissabores e, periodicamente, ainda que no período colonial também houvesse muitas manifestações, esta também é a verdade, efetivamente foram reclamando com Pequim por ter um controlo excessivo sobre Hong Kong, quando tinha, efetivamente, na declaração conjunta, tinha referido que daria imensa autonomia ao território, e isso não aconteceu, ou foi limitando. Pequim, vamos ser muito claros também, mais uma vez, não gosta, efetivamente, de territórios que tenham demasiada liberdade e que possa, de alguma forma, afrontar o seu poder. E aqui foram nascendo esses tais grupos que foram desafiando o poder de Pequim e, em certos momentos, quando as coisas se descontrolaram, primeiro por causa de uma legislação, enfim, várias legislações que foram aplicadas no território que foram limitando algumas liberdades. A última delas foi quando agora, por uma questão exatamente de várias sublevações, ficaram relativamente descontroladas e, portanto, aí foi preciso puxar pela chamada Lei de Segurança Nacional, e aí sim foi um capitular, eu acho que também foi isto que aconteceu, foi um capitular do sistema um país, dois sistemas, e, portanto, ou do modelo um país, dois sistemas, e, portanto, foi a forma que Pequim até foi bastante útil desse ponto de vista, portanto, eliminar esses grupos que se foram formando de descontentamento com Pequim e aplicar uma lei de segurança nacional que, de alguma forma, tornou Hong Kong
ou transformou Hong Kong num mesmo sistema de Pequim e, portanto, acabamos por ter, nesta fase, por deixar de ter um país, dois sistemas. Isto é um não respeito pela lei que foi assinada exatamente com o governo britânico. Ora, agora estamos a assistir, mas ainda que, aqui também é importante dizer isto, Macau não tem a mesma natureza política de Hong Kong, e, portanto, acaba por ser mais fácil fazer o processo. No entanto, nós estamos também a assistir, por uma questão de, enfim, em grande medida, para padronizar um bocadinho estes modelos políticos, que não são de facto hostis a Pequim. Pequim não lida bem com o facto de termos ali bolsas de democracia, mas democracia liberal, que podem afrontar o poder, portanto, não quer deixar esse espaço, e, portanto, vai transitando agora também para Macau uma lei com a mesma natureza e que limita em muitos sentidos, e, portanto, é uma forma de dizer a Macau também que não tentem ter atos que ponham em causa os interesses de Pequim, porque isso é considerado logo uma ameaça e, portanto, podem efetivamente logo ser resolvidos através exatamente desta lei. Qual é o grande ensinamento de um caso e do outro? Eu acho que é Taiwan, porque Taiwan tornou-se mais difícil exatamente depois destes dois exemplos. Portanto, se Pequim queria mostrar a Taiwan, através de Hong Kong e Macau, que era capaz de oferecer um modelo de um país, dois sistemas, as pessoas em Taiwan, neste momento, são 23 milhões de pessoas que estão habituadas a uma democracia liberal, com liberdades individuais todas asseguradas, e que sabem que Pequim não respeita este princípio, e, portanto, as pessoas em Taiwan estão hoje muito mais hostis, exatamente à vontade de Pequim, e, portanto, em muitos sentidos, tornou-se muito mais difícil que Taiwan, de uma forma pacífica, seja ou que transite para a soberania de Pequim. Portanto, as coisas ficaram mais difíceis do ponto de vista político. Agora, não sei se efetivamente a solução disto não vai ser mesmo passar por uma intervenção armada, por isso é que a tal solução militar não a podemos tirar de cima da mesa, ela pode acontecer. Não entendo que há um silêncio demasiado cúmplice da nossa parte face a esta denegação da declaração conjunta sino-portuguesa. De repente, uma série de direitos e garantias que estavam estabilizados e que são a base da lei básica de Macau, estão completamente colocados de parte e serão em breve completamente colocados de parte mesmo com a aprovação desta lei, como se prevê, depois de terem sido inabilitados ou terem sido afastados das últimas eleições todos os candidatos pró-democracia, depois do caso da TDM, em que vários jornalistas portugueses acabaram por se demitir por entenderem estar afetadas as suas condições de independência e isenção no exercício das suas funções, depois da proibição com efeitos retroativos das vigílias em memória das vítimas de Tiananmen, que é algo estranho para nós, vermos que algo é declarado ilegal com efeitos retroativos, uma coisa um pouco inusitada sob o ponto de vista do entendimento do direito. Não vê tudo isto que está a acontecer como algo que é acompanhado de um silêncio demasiado profundo por parte da sociedade portuguesa? É um silêncio que eu não acho que seja só português. É um silêncio que, em muitos sentidos, foi global. Em relação a Hong Kong, em relação a Macau, que lá está, a China, em muitos sentidos, não respeitou os tratados que tinham sido assinados exatamente quer com o Reino Unido, quer com Portugal, e, portanto, usando esta forma muito sutil de tornar os territórios, no fundo, controlados pelo governo em Pequim, e esta é que é a realidade. E, portanto, foram aparecendo muitos episódios, e aliás enumerou alguns exatamente, e há, em muitos sentidos, um certo silêncio em relação a isto. Portanto, eu não vi essa discussão ser muito levantada exatamente em Portugal. Não sei se efetivamente tem a ver com todo um conjunto de dinâmicas chinesas
que são desenvolvidas em Portugal, quer do ponto de vista empresarial, quer do ponto de vista comercial, quer do ponto de vista de atividades, do ponto de vista cultural até, e o próprio investimento chinês feito na Europa, e, portanto, toda uma dinâmica de interesses que estão estabelecidos exatamente entre Portugal e a China, e, portanto, toda uma diplomacia que é importante desenvolver, e até a promessa que foi feita em 2018, quando Xi Jinping visitou Portugal, no documento que foi assinado na altura, que teve uma série de tratados, uma série de acordos que estavam, ou que ficaram, em aberto para se poderem desenvolver, nomeadamente o alargamento da Rota da Seda até ao território português. E eu lembro exatamente das declarações que foram feitas na altura. Nós precisávamos muito da China, porque também estávamos numa lógica de recuperação pós-2008, e, portanto, é uma debilidade do ponto de vista económico e financeiro que Portugal tem. Na verdade, não estamos no mesmo patamar que uma Alemanha e uma França, somos muito mais débeis desse ponto de vista. E eu não sei se não terá a ver com isso, portanto, não beliscar muito a China quando temos muitos interesses económicos para capturar, para ganhar, e, portanto, eu não sei se efetivamente vem daí ou não, mas senti sempre, é verdade que sim, um certo silêncio em relação aos fenómenos que foram acontecendo em Hong Kong e em Macau, e, portanto, não se discutindo essas questões de forma muito aberta em termos nacionais. Isto permitiu países, exatamente, não só a China, mas também casos como a Rússia, também me estou a lembrar de um certo silêncio, pouco descontentamento, pouco levantamento destas questões do ponto de vista público. A questão da Crimeia, por exemplo, na altura, sim, foi extremamente branda do ponto de vista da reação internacional. Isso permitiu que estes países percebessem que se calhar podiam avançar um bocadinho mais, porque a contestação não era assim tanta e, portanto, os efeitos negativos não eram assim tantos. E, portanto, acho que leva depois a um avançar da situação. O mundo reagiu, essa é a novidade. O mundo reagiu não só em relação à Rússia, mas agora também reagiu em relação à China, e, portanto, a União Europeia, aqui falo no coletivo, tem posto tem levantado algumas questões, tem uma nova interpretação da China, hoje passou a ser vista de forma diferente. Isto não quer dizer que se tenha que se hostilizar, eu acho que também não deve ser esse o caminho é o diálogo, sempre o diálogo, encontrar soluções de cooperação, mas também olhando bem para os nossos interesses e não esquecê-los. Portanto, não podemos comprar e vender como se não houvesse outras questões em paralelo. Há outras questões e é preciso olhar para elas. Portanto, há questões até do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de, por exemplo, a questão do 5G em Portugal. Ninguém levanta a questão. Nós estamos a fazer contratos com a Huawei, não nos preocupamos muito com as questões de segurança, porque estamos com uma necessidade de desenvolver negócios, mas temos também a avaliar. Eu não estou a dizer que é, e é curioso, também não estou a dizer que é perigoso ou não do ponto de vista da segurança. Temos é que ter mecanismos para avaliar. O que é perigoso, nós não podemos, avançar. Eu lembro quando foi a EDP em Portugal, ainda agora estava a analisar isso. Quando nós cedemos, no fundo, a EDP à capital chinesa, em Espanha foi uma grande discussão, porque como é que Portugal entregou um setor vital estratégico à China, como é a nossa empresa de energia, e portanto, como é que teve uma facilidade imensa de o fazer sem qualquer preocupação ou sem fazer outro tipo de interpretações. A China jamais faria isto em sentido contrário. Há aqui uma falta de reciprocidade. Se houvesse capital português para comprar uma empresa energética na China, o governo chinês não permitia. E, portanto, esta é uma dos equilíbrios que é preciso fazer entre o investimento europeu e o investimento chinês. E é preciso fazer a avaliação. Não é? Agora, pronto, vendemos tudo, os anéis, os dedos, tudo. Quer dizer, eu não estou a dizer que é perigoso. Estou a dizer, temos que fazer uma avaliação cuidada e perceber se podemos ou não podemos fazer determinado tipo de investimentos. E, portanto, temos que ter preocupações de segurança. Não sou eu, não sei fazer essa avaliação, mas há entidades próprias para fazer esse tipo de avaliações e alertar o governo, olha, aqui não deveríamos fazer isto, porque isto põe em causa a nossa segurança nacional. E, portanto, eu não sei se devemos ou não devemos fazer esse tipo de negócios. Agora, relativamente a Hong Kong e Macau, acho que sim, acho que a discussão devia ser mais levantada. Não sei se efetivamente há muitas ou excessivamente entidades em Portugal que precisam de capital chinês, inclusivamente do ponto de vista cultural, do ponto de vista, e que efetivamente façam
com que haja um certo silêncio no meio do tudo. De qualquer das formas, o capital chinês é largamente beneficiado pelos lucros que retira do seu investimento e, por isso, nada nos impede de defendermos os nossos valores e os nossos compromissos internacionais com o rigor que se deve exigir. Foi mais uma das nossas conversas vadias. Quero agradecer-lhe imenso, Sr. Professor, pela sua disponibilidade de estar connosco hoje, pela magnífica aula que nos concedeu. Foi realmente um prazer esta conversa e a todos aqueles que nos veem. Cá continuamos a acompanhar a realidade internacional e voltaremos a encontrar-nos na próxima Conversa Vadia. Até lá, continuem bem.